Fazendeiro solitário viu a jovem desnutrida ser forçada a trabalhar, e o que ele fez em seguida mudou a vida de ambos para sempre. Você lembra de um tempo onde a terra falava mais alto que as palavras e onde a solidão era um vizinho constante? É sobre essa solidão e sobre a coragem que brotou dela que a história de Elias começa. Se você está aqui buscando uma história de redenção e força, já deixe o seu like, comente de qual cidade está nos assistindo para eu saber até onde essa mensagem de esperança chegou. E se inscreva no canal para não perder o que acontece com Elias e Isabela. Elias não era um ermitão por escolha, mas por hábito. Aos 50 e poucos anos, ele vivia encaixado na sua fazenda, um pedaço de chão teimoso no vale do Rio Claro, onde o cheiro de terra molhada se misturava ao aroma azedo do feno cortado. Sua vida era uma série de repetições: o mugido das vacas ao amanhecer, o ranger da bomba d'água às 10 e o crepúsculo silencioso no alpendre, acompanhado apenas pelo som distante dos grilos. Ele era um homem de silêncios, com a pele curtida como couro velho e um par de olhos azuis desbotados que carregavam o peso de anos passados sem companhia real. A fazenda de Elias ficava na fronteira do que antes era uma grande plantação de cana-de-açúcar, uma propriedade que havia mudado de mãos várias vezes após a morte do antigo coronel. Há cerca de 3 meses, o novo dono havia chegado. Ninguém no pequeno povoado sabia exatamente quem ele era, apenas que vinha da cidade grande, dirigia caminhonetes pretas e barulhentas e tinha trazido consigo uma dúzia de homens que se pareciam mais com seguranças do que com trabalhadores rurais. O ar de mistério e desconfiança pairava sobre a divisa de arame farpado. A rotina de Elias começou a se quebrar com pequenos ruídos. Barulhos de marteladas fora de hora, gritos abafados que o vento trazia da fazenda nova. Ele tentava ignorar, repetindo para si mesmo o mantra da solidão. Não é problema seu, Elias. Mantenha a cabeça baixa e o seu milho no chão. Mas o Vale do Rio Claro era um lugar pequeno, e as muralhas que Elias construíra em torno de si eram frágeis. Foi em uma manhã de calor seco e poeirento que ele a viu pela primeira vez. Ele estava consertando um pedaço da cerca da divisa, o sol do meio-dia castigando suas costas. O suor escorria pela sua testa e salgava seus lábios. No campo vizinho, onde a terra havia sido recentemente arada para o plantio tardio de algodão, Elias notou um grupo de trabalhadores. Eles estavam todos curvados sob o sol, mas um deles parecia deslocado, frágil, quase etéreo em meio à sujeira e à poeira vermelha. Era uma jovem. Ela deveria ter no máximo 17 anos, talvez menos. Magra, dolorosamente magra. A pele parecia ser esticada sobre ossos finos e seus braços, expostos pelas mangas rasgadas de uma camiseta cinza, desbotada, revelavam contornos esqueléticos. O cabelo dela, castanho claro e emaranhado, estava preso de forma displicente, e o pescoço arqueado mal sustentava a cabeça enquanto ela tentava puxar ervas daninhas com uma enxada grande demais para sua estrutura. Elias apertou os olhos. Não era a fadiga do trabalho que o assustava, era o jeito dela se mover, lento, como se cada fibra muscular estivesse protestando contra o esforço. Era a palidez sob a camada de poeira. Ela não estava apenas cansada, ela estava esgotada, desnutrida. Perto dela, como uma sombra imponente, estava Galdino, um dos capatazes mais temidos do novo grupo. Galdino era um homem de ombros largos com um bigode grosso e a camisa sempre aberta, revelando o peito peludo e suado. Ele não trabalhava. Ele supervisionava com uma impaciência cruel, carregando sempre um pedaço de pau grosso na mão, mais como um acessório de ameaça do que de auxílio. Naquele dia, Galdino estava particularmente irritado com o ritmo lento da jovem.
Mexa-se, sua imprestável. Eu não te pago para olhar para o mato. A voz de Galdino era um trovão rouco que fez Elias se encolher instintivamente, mesmo à distância. O coração de Elias apertou. Ele viu a jovem tentar acelerar o ritmo, mas suas pernas pareciam bambas e ela tropeçou, caindo de joelhos na terra arada. A cena foi rápida, mas brutal. Galdino não a ajudou. Pelo contrário, ele se aproximou com passos lentos e pesados, o pedaço de pau balançando casualmente. Levanta, ou você vai passar o resto do dia sem água, ele sibilou, sem demonstrar qualquer emoção, apenas tédio. A jovem se levantou cambaleante, sem fazer contato visual. Elias notou que ela tremia. Não de frio, mas de medo e exaustão. Ele tentou se convencer de que era apenas um patrão exigente, mas a maneira como Galdino a tratava ia além da exigência. Era domínio e crueldade. Elias voltou para sua casa naquela tarde, com a imagem da garota em seus pensamentos. Ele tentou se ocupar, consertou o trator, deu comida aos porcos, mas o silêncio da noite foi preenchido pelo eco imaginário da voz de Galdino e a visão da jovem caindo na terra. Ele se sentou à mesa, o prato de feijão com arroz fumegando, mas o apetite sumiu. Ele se lembrou da última vez que havia sentido aquele peso no estômago. Foi há 20 anos, quando ele viu um animal ferido ser abandonado à beira da estrada. Ele havia parado, ajudado o animal, mas este era um ser humano e a situação era infinitamente mais perigosa. Na manhã seguinte, Elias mudou sua rotina. Em vez de trabalhar no fundo da fazenda, ele levou sua carroça e ferramentas para a divisa. Ele inventou um trabalho na cerca que precisaria de dias para ser concluído. Ele precisava vê-la novamente, precisava confirmar o que seus olhos haviam lhe mostrado. Ele a viu por volta das 9 horas. Ela estava novamente no campo. Desta vez, sob a vigilância de um dos outros homens, um sujeito mais calado e quase tão grande quanto Galdino. A jovem, que Elias mentalmente batizou de a garota do campo, estava colhendo os últimos pedaços de cana deixados da safra anterior. Um trabalho que exigia força para cortar os caules resistentes. Ela estava mais perto da cerca hoje, talvez a 10 metros de distância, e Elias podia ouvir sua respiração superficial e rápida, como um pássaro, assustado. O sol já queimava a pele desprotegida. Ele percebeu que ela não usava chapéu ou luvas. Suas mãos estavam vermelhas e cheias de cortes. Ela parou por um segundo, levou a mão ao pescoço e tossiu um pouco. Elias estava do lado dele, martelando um poste. Ele podia sentir o cheiro forte de suor, terra e, estranhamente, o cheiro fraco de óleo diesel vindo da plantação vizinha. A tensão era palpável. Ele sabia que o capataz estava observando. Se ele fizesse qualquer movimento brusco, seria notado. Ele se afastou da cerca para pegar água em seu cantil de metal grande, que ele sempre mantinha fresco em uma bolsa térmica. Ele bebeu o líquido gelado, sentindo-o escorrer pela garganta ressecada. Quando ele fechou o cantil, uma ideia ousada e perigosa surgiu em sua mente. Ele olhou para a jovem. Ela o observava de esguelha. Por um instante, seus olhos se encontraram. Os desbotados e cansados de Elias, e os castanhos, profundos e cheios de medo dela. Não houve surpresa no olhar dela, apenas uma resignação gélida. Ela era invisível, e ele era o vizinho. Elias fingiu tropeçar. Ele soltou um grunhido alto de dor, como se tivesse batido o dedo no martelo. Ele se inclinou, dramatizando o movimento, e de forma rápida e precisa, jogou o cantil de metal para o lado de lá da cerca. O objeto caiu suavemente na terra fofa, a cerca de 3 metros da jovem. O capataz não havia visto o movimento exato, apenas o tropeço. "O que foi isso, velho?" O capataz perguntou irritado, mas mantendo a distância. "Nada, só um dedo burro." Elias respondeu, com a voz ligeiramente trêmula pelo nervosismo e pela encenação.
Ele esfregou a mão e olhou para o chão. O capataz deu de ombros, voltando a prestar atenção à plantação. O objeto metálico brilhava discretamente na terra sob o sol. A jovem não se moveu imediatamente. Ela continuou capinando, mas sua respiração acelerou. Ela sabia que aquele cantil não havia caído por acidente. Elias permaneceu curvado, fingindo inspecionar o poste. Ele não olhou diretamente para ela, mas usou sua visão periférica. O capataz se afastou alguns passos para verificar o trabalho de outro homem, do outro lado do campo. Era a chance. A jovem soltou a enxada. Com um movimento que parecia mais uma rasteira do que um andar, ela se inclinou rapidamente, como se estivesse pegando uma erva daninha particularmente resistente, e apanhou o cantil. Ela o escondeu imediatamente sob a camiseta esfarrapada, um gesto desesperado e eficiente. Ela olhou rapidamente para Elias. Naquele instante, ele viu o medo ainda presente, mas misturado com um lampejo fugaz e intenso de gratidão. Era um olhar que dizia: "Eu sei o que você fez." Elias apenas acenou de leve com a cabeça, quase imperceptível, e voltou a martelar o poste, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Ele havia quebrado o primeiro tabu, a neutralidade. Ele havia se envolvido, e agora ele e a garota compartilhavam um segredo perigoso. Durante o resto do dia, Elias trabalhou na cerca, mantendo-se o mais visível possível para o capataz, mas sempre atento à jovem. Ele não a viu usar o cantil abertamente. Ele imaginou que ela esperaria a noite ou um momento de extrema solidão. O sol começou a declinar, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e o ritmo de trabalho do lado de lá diminuiu. Os capatazes reuniram os trabalhadores. Elias contou 11 homens e a jovem. Ele nunca a ouviu ser chamada pelo nome, e isso adicionava outra camada de desumanização ao cenário. Quando eles se afastaram, Elias pôde relaxar o corpo, mas não a mente. Ele estava agora em um jogo perigoso. Naquela noite, antes de dormir, Elias pensou: a água mataria a sede imediata, mas não resolveria a raiz do problema. Ele precisava de mais informações. Ele precisava de um plano que não o colocasse em confronto direto com Galdino e seus homens, pois ele sabia que, armado apenas com sua honestidade e sua enxada, ele seria facilmente esmagado. No dia seguinte, ele levou a carroça de volta para a divisa, fingindo que precisava de mais reparos. Desta vez, ele levou algo diferente: um saco de sementes, e junto a elas, disfarçado e enrolado em um pano, um pão fresco, assado por ele mesmo, recheado com carne seca e queijo. Era uma refeição substanciosa, que poderia durar 2 dias. Ele viu a jovem voltar ao mesmo local pela manhã. Ela estava ainda mais pálida. O cantil vazio estava novamente visível, discretamente preso ao cós das calças, sob a camisa. Ela havia esvaziado a água, o que significava que ela estava sobrevivendo apenas com a ajuda dele. Desta vez, Galdino estava por perto, inspecionando o corte da cana com uma navalha. Elias precisou de mais paciência. Ele trabalhou lentamente, observando o sol subir e a tensão aumentar. A garota continuava a olhar para ele, os olhos implorando por algo, qualquer coisa. Finalmente, Galdino se cansou e se afastou para fumar um cigarro sob a sombra de um jatobá. O outro capataz estava longe. Elias tinha menos de 5 minutos. Ele caminhou até a cerca. Ele tinha que agir de forma mais natural desta vez. Ele se ajoelhou na terra, fingindo inspecionar um buraco de tatu. Ele chamou a jovem em um sussurro rouco. "Ei!" ele chamou, usando o som baixo do vento para cobrir sua voz. Ela congelou. Lentamente, ela virou a cabeça para ele, o medo puro voltando aos seus olhos. "Meu nome é Elias." Ele sussurrou. "Você está bem?" Ela não podia responder. Seu olhar varreu o campo, certificando-se de que Galdino não estava voltando. Ela apenas balançou a cabeça, negando com a boca fechada.
Elias sentiu uma onda de fúria e pena. Ele puxou o pão embrulhado de debaixo de suas ferramentas. Eu vou deixar isso aqui, perto daquele tronco seco. Quando puder, pegue. É comida de verdade. Ele parou. Você tem nome? A jovem hesitou por um longo segundo. Ela abriu a boca, mas o som era quase inaudível. Um murmúrio frágil, como um graveto quebrando. Isabela. Ela sussurrou. O nome era bonito, doce, em contraste com a miséria que a cercava. Isabela, guarde suas forças. Não olhe para mim de novo até que eu fale com você. Entendido? Elias instruiu, sua voz baixa e firme. Ela assentiu. Elias colocou o embrulho perto da base do tronco seco que servia como ponto de referência para a divisa. Era um local onde ela poderia alegar estar limpando a área. Ele se levantou, voltando à sua tarefa, o coração batendo forte no peito. Ele sabia que cada migalha que ele lhe dava era um risco maior para ambos. Se Galdino os pegasse, as consequências seriam graves. Ele trabalhou o dia inteiro, ignorando o cansaço, mantendo-se alerta. Por volta das 3 da tarde, ele viu Isabela se aproximar do tronco seco, fingindo estar cavando as raízes. Ela pegou o embrulho e, desta vez, o olhar dela para Elias carregava mais do que gratidão. Havia um traço de esperança, minúsculo, mas real. Elias sentiu um alívio momentâneo. Ele a tinha alimentado, mas o alívio logo deu lugar à preocupação. Naquela noite, deitado em sua cama, o fazendeiro solitário não pensava mais em si. Ele pensava em Isabela, a jovem desnutrida, e o que ele faria a seguir. Um cantil de água e um pão não eram resgate, eram apenas um adiamento da tragédia. Ele precisava descobrir como ela havia chegado ali e, mais importante, como tirá-la. O risco de Elias era enorme. Ele estava se preparando para enfrentar homens que não hesitavam em usar a violência. Ele se perguntou se valia a pena. Ele não tinha família, nem amigos próximos que sentiriam sua falta de imediato. Ele poderia simplesmente se afastar, deixar a cerca sozinha e fingir que nunca a viu. Mas o rosto de Isabela, a magreza de seus braços, a maneira como ela se encolhia ao ouvir a voz de Galdino, tudo isso o impedia de recuar. Ele tinha visto a dignidade humana ser roubada dela, e isso o tocou em um lugar profundo, há muito tempo adormecido. Ele decidiu que, se fosse para agir, ele precisava de mais do que comida. Ele precisava saber a verdade sobre quem eram aqueles homens e o que estava acontecendo na Fazenda Nova. Ele precisava de comunicação, algo que Isabela pudesse esconder e que ele pudesse ler. Na manhã seguinte, ele preparou um novo kit, uma pequena barra de chocolate, energia concentrada, e um pedaço de papel dobrado em minúsculos quadrados, amarrado com um barbante fino. Ele o colocou dentro de um pequeno frasco de repelente vazio, junto com um lápis pequeno e bem apontado. Ele voltou à cerca, desta vez com uma enxada, alegando que precisava limpar o mato seco. Isabela já estava lá. Hoje ela estava mais próxima, quase no limite da cerca de arame farpado, colhendo alguns frutos silvestres que cresciam na área abandonada. Elias notou que ela mastigava devagar, talvez restos do pão que ele havia lhe dado. Elias se ajoelhou e começou a limpar a terra. Galdino não estava à vista, mas o silêncio era traiçoeiro. Ele esperou, agindo com calma calculada. Quando ela se aproximou para colher uma fruta particularmente grande perto da divisa, Elias agiu. Isabela, ele sussurrou, mal movendo os lábios. Ela se inclinou em direção à cerca. Obrigada pela comida, salvou meu dia. Sua voz era um fio, mas carregava sinceridade. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui, Elias disse, olhando para o chão. Eu não posso ajudar se não souber o risco. Eu vou deixar um frasco aqui. Dentro tem um papel e um lápis. Não use o lápis de imediato. Escreva apenas quando tiver certeza de que não será vista. E queimar o papel depois. Me diga seu nome completo
E por que você está aqui? Ele colocou o frasco disfarçadamente entre as raízes de um arbusto denso, fingindo que estava apenas limpando a área. Isabela olhou para o frasco com os olhos arregalados. A comunicação era a coisa mais perigosa que ele havia proposto. Era a prova irrefutável de que ele estava interferindo. Se me pegarem com isso, Galdino vai me matar, ela murmurou, a voz cortada pelo medo. E se você não fizer nada, o sol e a fome vão te matar lentamente. Elias retrucou, mantendo a voz baixa e firme. Você tem escolha: arriscar a esperança ou aceitar o fim. Ele a viu hesitar, pesando o risco. Elias não a pressionou mais. Ele apenas balançou a cabeça, deu um último olhar de encorajamento e se levantou, voltando a trabalhar com sua enxada, fingindo que a conversa nunca aconteceu. Ele esperou. A tensão era quase física, um peso sufocante em seu peito. Ele a observou à distância. 15 minutos se passaram. 20. Galdino estava voltando pelo caminho. O tempo estava se esgotando. De repente, Isabela se moveu. Ela fingiu limpar a mesma área que Elias havia limpado. Esticou a mão e, em um movimento rápido, pegou o frasco. Ela o escondeu na mesma camiseta esfarrapada sob o tecido fino. A troca havia sido feita. Elias havia estendido uma mão e Isabela havia aceito. A partir daquele momento, a solidão de Elias estava quebrada, substituída por um propósito perigoso e urgente. Ele tinha prometido ajuda a uma jovem desnutrida, forçada a trabalhar, e agora ele estava comprometido a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ele sabia que o próximo passo dele dependeria daquelas poucas palavras escritas no papel, e que a espera seria agonizante. Ele sentia o cheiro da terra seca e do perigo crescendo na divisa. O fazendeiro solitário viu a jovem desnutrida, forçada a trabalhar. Então ele agiu de uma forma que mudou a vida de ambos para sempre. Você lembra de um tempo em que a solidariedade era um ato de resistência, não de caridade? Em nosso mundo moderno, esquecemos a força que reside na conexão humana, mas a história de Elias e Isabela nos lembra que a coragem nasce da observação e da empatia. Para que esta história alcance mais corações, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar cada parte deste drama. A divisa rural, sob o sol forte do meio-dia, tornou-se o palco de um perigoso jogo de esperas e dissimulações. Elias sentia o cheiro da terra seca e do perigo crescendo na divisa. Ele continuou o movimento da enxada, metódico, superficial, mas eficiente, sem levantar os olhos. A adrenalina pulsava, um ritmo surdo em suas têmporas, mas sua expressão permaneceu a de um fazendeiro entediado com o trabalho repetitivo. O ruído dos passos pesados de Galdino rompeu o silêncio da fazenda vizinha. O capataz, um homem corpulento com a camisa suja grudada nas costas, chegou à cerca, soltando um grunhido de satisfação ao ver Isabela de volta à atividade. Galdino não era sutil, seu olhar era uma busca constante por falhas, e ele farejava a desobediência como um cão de caça. Ele parou, apoiando-se na cerca, exatamente onde a troca havia ocorrido. Ele observava Isabela que, magra e pálida, parecia uma sombra esvaindo-se sob o sol. A voz de Galdino era áspera, carregada de ironia barata. Pelo visto, a mocinha finalmente resolveu trabalhar direito. Achou que ia tirar um cochilo no meu campo, é? Ele riu, um som seco e repugnante, cuspindo um jorro de saliva ao lado do pé de Elias. Elias apenas fez um movimento com a cabeça, fingindo que não notava o escárnio e focando na terra. Ele não podia demonstrar interesse por Isabela, nem raiva de Galdino. Neutralidade absoluta. Isabela, no entanto, sabia que qualquer deslize agora seria catastrófico. O frasco contendo a mensagem escondida sob o tecido fino de sua camiseta parecia queimar sua pele.
Ela continuou capinando, os braços fracos tremendo sob o esforço. Galdino ficou ali por quase 10 minutos intermináveis, uma presença opressora que tornava o ar pesado e difícil de respirar. Ele reclamou da lentidão da garota, ameaçou cortar sua já escassa porção de comida e, finalmente, como se cansasse da própria vigilância, deu as costas. Mas ele não foi longe. Ele caminhou alguns metros até a pequena cabana de ferramentas deles. Sentou-se na sombra e começou a fumar um cigarro, os olhos ainda fixos na divisa. Ele esperava que Elias e Isabela relaxassem, talvez cometessem um erro. Elias percebeu que a retirada da mensagem precisava ser tão arriscada quanto a entrega. Ele trabalhou por mais 1 hora sob o sol, até que seu plano estivesse pronto. Ele fingiu que sua enxada havia quebrado. Ele a ergueu, inspecionou o cabo e murmurou em voz alta: "O cabo não vai aguentar. Preciso ir à oficina." Ele sabia que Isabela estava ouvindo. A oficina de Elias ficava nos fundos de sua propriedade, a cerca de 100 metros da divisa, o que lhe daria o tempo e a privacidade necessários. Ele caminhou lentamente, mas ao invés de seguir para o galpão principal, ele se dirigiu ao pequeno poço de água perto da cerca. Ele precisava de uma desculpa para voltar à área de contato. A enxada nas mãos lhe dava o álibi perfeito. Precisava limpar a ferramenta antes de consertá-la. Isabela entendeu o sinal. Ela fingiu se afastar da cerca para capinar uma área mais densa, mas enquanto se movia, ela puxou o pequeno frasco. Ela o escondeu sob uma pedra solta, coberta por um tufo de grama seca, bem ao lado de um dos postes de madeira podre que marcavam a propriedade. Elias chegou ao poço. Ele se agachou para lavar as mãos e a enxada. Seu coração batia como um tambor no silêncio da fazenda. Ele esticou a mão sob a cerca, não olhando para onde ia, mas sentindo o contorno da pedra. Ele a levantou, sentindo a textura áspera do vidro do frasco. Ele o pegou e o escondeu rapidamente no bolso de sua calça de brim suja, tudo sob a cobertura de se secar ao sol. Missão cumprida. Ele se afastou da cerca, caminhando apressadamente, mas sem correr, em direção à sua velha oficina. O cheiro de óleo, madeira e terra molhada era intenso, mas o cheiro que ele sentia agora era o de papel velho e suor, misturado à urgência. Ao chegar à oficina, ele fechou a porta de correr de madeira pesada, mergulhando o pequeno espaço na penumbra fria. A luz entrava apenas por uma janela empoeirada. Ele puxou o frasco. Suas mãos, calejadas pelo trabalho de anos, tremiam levemente. Ele desenroscou a tampa e puxou o papel dobrado. Não era um pedaço de papel comum. Parecia ter sido arrancado de um livro antigo ou de uma página de jornal. A caligrafia era pequena, nervosa, escrita a lápis, quase apagada em alguns pontos. Ele teve que se inclinar para perto da janela para decifrar as poucas linhas. As palavras, simples e diretas, atingiram Elias como um golpe físico, dissipando qualquer dúvida que pudesse ter restado sobre a gravidade da situação. A mensagem dizia: "Meu nome é Isabela Cordeiro. Não sou escrava. Estou sendo forçada. Galdino e o patrão Sebastião me ameaçam. Eles têm minha irmã. Se eu fugir ou falar, eles a machucam. Precisamos de ajuda. Por favor, não temos mais tempo." Elias ficou imóvel, segurando o papel amassado. A revelação era muito pior do que ele imaginara. Não se tratava apenas de trabalho forçado. Era extorsão, sequestro e ameaça de violência contra uma criança inocente. Era uma teia de crueldade que se estendia além dos limites da fazenda. O fazendeiro solitário sentiu uma onda de fúria gelada. Ele havia vivido por anos em sua bolha de isolamento, cuidando apenas de sua terra e de sua memória. Mas a visão da miséria de Isabela e agora a revelação de sua irmã cativa destroçaram a barreira de sua apatia. Ele não podia mais ser apenas um observador. Ele tinha que agir, e agir rápido,
Antes que fosse tarde demais para as duas jovens, ele guardou o bilhete no bolso interno de sua camisa, sentindo o peso da responsabilidade sobre o peito. O conserto da enxada era agora a menor de suas preocupações. Elias precisava de um plano, e para isso ele precisaria sair da fazenda, algo que ele evitava há anos. Ele precisava de informações, de recursos e, o mais importante, de aliados. A solidão que ele tanto prezava havia se tornado um obstáculo intransponível. Ele precisava romper seu isolamento para salvar as irmãs Cordeiro. A primeira coisa que faria seria verificar os detalhes sobre Sebastião e Galdino. E ele sabia exatamente onde encontrar a única pessoa na região que ainda confiava nele e que mantinha contato com a civilização. Ele precisava de Maria, a velha e perspicaz dona do único armazém da vila. Elias pegou o cantil e um pequeno saco de couro onde guardava suas economias de emergência. Ele trocou o suor e a poeira por uma camisa limpa, mas igualmente desbotada, e colocou um chapéu de feltro gasto. Se ele fosse à vila, precisava parecer um fazendeiro comum, não um espião. Ele saiu da oficina, caminhando em direção à velha caminhonete D10, que estava parada sob o galpão há meses. Ele sabia que o veículo era barulhento e chamaria a atenção de Galdino, mas ele não tinha escolha. Ele precisava da velocidade. Ele abriu a porta rangente, aspirando o cheiro de mofo e gasolina velha. Ele girou a chave. O motor tossiu, hesitou e então, com um rugido alto, ganhou vida. Elias deu uma última olhada na divisa. Isabela estava capinando, curvada, mas ela ergueu a cabeça por um instante, apenas o suficiente para que seus olhos encontrassem os dele. Não houve um sorriso, nem um aceno. Apenas um olhar intenso, carregado de súplica e uma promessa silenciosa de que a esperança estava, pela primeira vez, em muito tempo, viva. Elias entendeu. Ele estava indo buscar a ajuda que ela pedia. Ele engatou a primeira marcha, e a caminhonete começou a se mover, levantando uma densa nuvem de poeira vermelha. Ele seguiu pela estrada de terra batida, o ruído do motor abafando o som do vento. A fazenda Lameirão ficava a quase 20 quilômetros da cidade. 20 quilômetros de solo instável e de tempo escasso. Ao passar perto da divisa, ele viu Galdino sair da cabana, o cigarro pendurado nos lábios, os olhos estreitos de desconfiança. Elias não desviou o olhar, mantendo uma expressão vazia. Ele era apenas um fazendeiro que precisava de peças na cidade. Galdino o observou até que a nuvem de poeira engolisse a velha caminhonete. A viagem até a vila foi uma tortura lenta. Cada solavanco da caminhonete, cada trecho da estrada esburacada, era um lembrete da fragilidade do tempo. Elias repassava as palavras do bilhete em sua mente. Sebastião, Galdino, ameaça, irmã. Ele finalmente chegou à pequena vila, um aglomerado de construções antigas e empoeiradas. Estacionou a D10 na frente do armazém e Secos Maria. O sino da porta tocou quando ele entrou, alertando a dona. O cheiro de café torrado, sabão em barra e especiarias era reconfortante, um cheiro de normalidade que contrastava violentamente com a tensão em seu peito. Maria, uma mulher de 70 anos com olhos astutos e braços fortes, estava atrás do balcão, contando moedas. Maria foi a única que nunca o questionou sobre seu isolamento após a tragédia. Ela apenas aceitou. Elias, o que o traz à cidade? Pensei que você tivesse esquecido o caminho. Elias apoiou-se no balcão de madeira desgastada. Precisava ser direto, mas cauteloso. A notícia sobre Sebastião precisava ser verificada antes de qualquer movimento. Maria, preciso de peças para a D10. E de um favor. Você tem ouvido falar sobre Sebastião, o novo dono da fazenda Santo Antônio, a divisa do meu lado? Maria parou de contar as moedas. Ela o olhou por cima dos óculos de aro grosso. O tom de Elias era incomum.
Havia uma gravidade que ela nunca tinha ouvido antes. Sebastião? O barão? Sim, Elias. O que você quer saber? Ele comprou Santo Antônio há uns 6 meses. Não aparece muito, mas os capatazes dele, principalmente Galdino, têm estado aqui o tempo todo. Gente esquisita. Elias apertou os punhos. Esquisita como, Maria? Maria se inclinou sobre o balcão, sua voz diminuindo para um sussurro conspiratório, apesar do armazém estar vazio. Eles são silenciosos demais, Elias. Compram grandes quantidades de comida barata, mas não compram temperos, nem doces, nem nada que uma família normal compraria. E eles nunca falam sobre o trabalho na fazenda. Dizem que é plantação de milho, mas você sabe que a terra de Santo Antônio não é boa para isso. Ele assentiu, confirmando suas piores suspeitas. A ausência de compras familiares indicava que não havia trabalhadores livres ou famílias na fazenda, apenas prisioneiros. Você sabe de onde ele é? Sebastião? Maria tamborilou os dedos no balcão, buscando na memória. Ele veio do sul, parece. Dizem que fez fortuna em negócios escusos na capital. E tem boatos, Elias, boatos de que ele não usa a fazenda para a agricultura. Ela parou, hesitando. Boatos de... O que, Maria? Insistiu Elias, a voz tensa. Maria suspirou, olhando para os fundos do armazém, como se as paredes pudessem ouvir. Dizem que ele está pagando dívidas de família, que ele pega moças de famílias pobres, que têm contas pendentes com agiotas e as força a trabalhar até pagarem. E se não pagam, ele fica com o que resta da família. Elias sentiu o estômago revirar. O bilhete de Isabela se encaixava perfeitamente nessa terrível engrenagem. A irmã cativa era a garantia de Sebastião. Maria, preciso que você faça algo por mim. Muito discreto. Ele se aproximou mais, garantindo que suas palavras fossem apenas para ela. Se eu não voltar em 3 dias, ou se algo acontecer comigo, você precisa ir à delegacia na cidade grande. Diga a eles que há uma garota chamada Isabela Cordeiro e sua irmã mantidas em cativeiro na fazenda Santo Antônio, por Sebastião e Galdino. Maria o encarou, o ar ficando frio entre eles. O medo estava visível em seus olhos, mas também a resolução. Ela conhecia Elias há tempo suficiente para saber que ele só pediria algo assim se a situação fosse de vida ou morte. Você está se metendo em encrenca séria, Elias. Eu sei, Maria, mas não posso ignorar. Ela balançou a cabeça, um gesto de resignação corajosa. Ela pegou um pedaço de papel pardo e uma caneta, escrevendo os nomes e os detalhes da fazenda. Ela escondeu o papel dentro de um velho pote de biscoitos. Feito. Agora, o que você vai fazer? Você não vai confrontá-los, vai? Elias balançou a cabeça. Não, confronto direto é suicídio. Ele tem gente armada lá. Ele olhou para a rua deserta. Eu preciso de provas. Preciso saber onde a irmã de Isabela está e preciso de um plano para tirá-las de lá sem que ninguém se machuque. Mas para isso, preciso me tornar invisível. Ele comprou alguns suprimentos. Arame farpado, para simular um concerto na cerca. Um novo par de luvas de couro e um binóculo barato, alegando que precisava de mais detalhes na inspeção das cabeças de gado. Ele pagou em dinheiro vivo, apressado. Ao sair do armazém, o sol já começava a cair, tingindo o céu de laranja e roxo. Elias sentia o peso da missão e a exaustão da viagem. Ele sabia que estava começando uma guerra silenciosa contra um inimigo poderoso e cruel. Mas a imagem de Isabela, magra e desesperada, e o pensamento de uma criança mantida refém, deram a ele uma força que ele pensava ter perdido para sempre. Ele não era mais apenas o fazendeiro solitário. Ele era a última esperança das irmãs Cordeiro. Elias dirigiu de volta, não para o caminho principal de sua fazenda, mas por uma trilha secundária, conhecida apenas por ele, que levava à parte mais alta de sua propriedade, um local com vista privilegiada para a fazenda Santo Antônio. Ele precisava de vigilância, ele precisava de olhos.
Ao estacionar o carro sob uma moita de arbustos densos e secos, ele pegou os binóculos. A escuridão estava chegando rapidamente, mas a luz fraca do crepúsculo ainda permitia alguma visibilidade. Ele subiu o pequeno morro, sentindo o cheiro de pinho e a terra fria. Lá de cima, a fazenda Santo Antônio parecia um lugar sombrio e opressor. Ele podia ver a casa principal de Sebastião, bem iluminada e ostentosa, contrastando com os barracões precários onde os trabalhadores ou prisioneiros eram provavelmente mantidos. Ele ajustou o foco do binóculo, buscando qualquer movimento que pudesse denunciar a localização da irmã de Isabela. A escuridão engoliu a paisagem e Elias permaneceu ali, imóvel, sentindo o frio da noite penetrar em seus ossos. Ele sabia que a discrição era vital, mas a urgência gritava em seu peito. Ele precisava de um plano que fosse rápido e infalível, pois qualquer erro não custaria apenas sua vida, mas a liberdade e a segurança de duas jovens inocentes. Ele passou a noite inteira observando, mapeando o movimento das luzes e dos poucos capatazes que se moviam pela fazenda. O silêncio era interrompido apenas pelo vento e, ocasionalmente, por latidos distantes. A fazenda Santo Antônio não era um lugar de trabalho, era uma prisão, e Elias, o fazendeiro que fugira da sociedade, estava agora pronto para invadi-la. Ele sabia que, antes do próximo nascer do sol, ele teria que tomar uma decisão irreversível. O peso daquela escolha era quase insuportável, mas o preço da inação era ainda maior. Ele apertou os binóculos, sentindo a determinação crescer com cada sombra da noite. A missão de resgate estava prestes a começar. O fazendeiro fez fazendeiro solitário ver jovem desnutrida, forçada a trabalhar. Então ele faz isso. E decidiu que a justiça não esperaria o amanhecer. Você lembra de um tempo em que a coragem não era medida pela força das armas, mas pela solidez da convicção? Você lembra daquele Elias, o homem que se refugiou no silêncio da montanha, agora de pé na escuridão, pronto para arriscar tudo por uma garota que ele mal conhecia? Antes que a gente mergulhe no momento exato em que ele desceu a colina, mostrando que a verdadeira humanidade ainda reside nos atos mais arriscados, deixe o seu like e comente de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda a nossa história a alcançar mais corações que precisam de uma mensagem de esperança. Se você valoriza a dignidade, inscreva-se no canal. O peso da escolha era quase insuportável, mas o preço da inação era ainda maior. A determinação cresceu com cada sombra da noite que engolia Elias. Ele não podia esperar o dia, a troca de turno dos capatazes, a chance de serem mais descuidados. A cada hora que passava, Isabela sofria a agonia da incerteza e sua irmã, Júlia, continuava vivendo o inferno daquela fazenda-prisão. Elias guardou os binóculos na velha mochila de lona e ajeitou o facão que usava para abrir caminho na mata. Não era uma arma, era uma ferramenta, mas naquele momento, na ponta daquela lâmina rombuda, residia a última linha de defesa. Ele desceu a encosta íngreme, movendo-se com a lentidão calculada de um predador, evitando galhos secos e seixos soltos que poderiam denunciar sua presença. O cheiro da terra úmida e do orvalho da madrugada preenchia o ar frio, contrastando com o odor fraco e metálico que ele já associava à fazenda Santo Antônio. O cheiro de suor, fumaça de óleo diesel e algo mais fétido, algo que cheirava a medo velho. Quando alcançou a cerca de arame farpado que delimitava a propriedade, ele agachou. O farpado era grosso e antigo, mas a cerca era baixa, mais uma barreira psicológica do que física. O verdadeiro obstáculo era a vigilância intermitente e, claro, o sistema de iluminação precário que criava pontos cegos vastos e perigosos. Ele cortou o arame com um alicate robusto que trouxera da fazenda, trabalhando devagar,
fio por fio, ouvindo o clipe baixo e seco que parecia alto demais no silêncio da noite. Depois de abrir uma passagem estreita, ele deslizou para o outro lado, o corpo rente ao solo. Sua respiração vinha curta e controlada. A primeira meta era o conjunto de barracões que ele identificara como o alojamento principal dos trabalhadores. Eram estruturas baixas de madeira e zinco, apinhadas num canto obscuro do terreno, longe da casa grande e dos celeiros principais. Enquanto se movia pelas sombras projetadas pelas pilhas de sacos vazios e maquinaria enferrujada, ele pensou em Isabela. Na quietude de seu refúgio, ela havia se tornado a âncora que o puxava de volta à humanidade. O rosto magro, mas determinado, dela era o único farol na escuridão. Ele conseguiu chegar à parte traseira dos barracões sem ser detectado. O silêncio ali era quase absoluto, exceto pelo som suave e perturbador de respiração congestionada vindo de dentro. Havia pequenas janelas, pouco mais que aberturas gradeadas, na altura do joelho. Elias se aproximou da primeira janela, sentindo o pulsar violento do sangue nas têmporas. O cheiro de miséria era avassalador. Corpos sem banho, desespero fermentado, o odor pungente de doença e falta de higiene. Ele pressionou o ouvido contra a madeira. Ele ouviu tossidas secas, gemidos abafados e o ranger ocasional de um catre. Ele precisava encontrar Júlia. Isabela lhe dera uma descrição vaga. Mais jovem, cabelos mais claros, uma pequena cicatriz na testa causada por um acidente na infância. Procurar no escuro seria impossível, e acender uma lanterna seria suicídio. Ele esperou, paciente, até que uma nuvem escura se afastasse o suficiente para que a lua, já minguante, derramasse um filete prateado através de uma das aberturas. Ele se ajoelhou e olhou. O interior era um mar de figuras amontoadas em catres improvisados. Mulheres, em sua maioria, deitadas lado a lado como fardos. Seus rostos estavam exaustos, suas roupas, farrapos. Em uma das camas próximas à parede, Elias vislumbrou uma figura jovem, deitada de costas. A luz fraca banhava o lado de seu rosto. Ele se concentrou na testa. Havia uma marca tênue, quase invisível, perto da linha do cabelo. Era ela, Júlia. O coração de Elias deu um salto. Ele precisava ser rápido, mas suave. Ele não podia acordar as outras, nem alertar os guardas. Ele tirou do bolso uma pequena pedra que usara para marcar o caminho e a jogou com cuidado na janela do barracão vizinho. O ruído baixo e seco distraiu qualquer atenção interna. Em seguida, ele sussurrou pela abertura, seu hálito quente condensando no ar frio. Júlia, sou um amigo. Acorde, mas não faça barulho. A jovem não se moveu de imediato. Ela parecia estar em um sono profundo e medicado pela exaustão. Ele repetiu, desta vez injetando mais urgência na voz, mas mantendo o volume quase inaudível. Júlia, sua irmã está esperando. Precisamos sair agora. Lentamente, a figura se agitou. Ela virou a cabeça e seus olhos vazios e assustados encontraram o seu através da grade. O terror era palpável. Ela tentou gritar, mas Elias fez um gesto veemente, levando o dedo aos lábios. Ele sussurrou a única senha que sabia que funcionaria, a ponte entre a esperança e o medo. Isabela me mandou. Ela está bem. Estamos perto. Você vai ficar livre. Ao ouvir o nome da irmã, a expressão de Júlia mudou, aterrorizada, mas com um lampejo de compreensão. Ela se sentou devagar. A desnutrição era evidente. Sua pele estava pálida, quase transparente. Elias tirou o alicate novamente. Vou cortar a grade. Fique pronta para rastejar. A vida de sua irmã e a sua dependem do seu silêncio. O corte da grade era o ponto de maior risco. Cada som, mesmo abafado pelo alicate de força, parecia reverberar por toda a fazenda.
Ele cortou os 3 vergalhões que bloqueavam a passagem. O metal chiou uma vez e Elias congelou, ouvindo atentamente. Nenhum som de alarme. Agora, Júlia, com cuidado, rasteje. A jovem hesitou por um segundo, olhando para o mar de corpos adormecidos ao redor. Era como se ela tivesse que se desprender de anos de aprisionamento mental antes de poder mover seu corpo físico. Finalmente, ela deslizou para fora do catre e começou a se arrastar em direção à janela. Quando ela alcançou a abertura, Elias a pegou pelas axilas, puxando seu corpo frágil para fora. Ela era incrivelmente leve, tão desnutrida quanto Isabela, talvez até mais. Assim que ela estava livre, Elias a abraçou brevemente, não por conforto, mas para impor o silêncio e o foco. "Você consegue andar?" ele perguntou, sussurrando contra o cabelo dela, sentindo-a tremer incontrolavelmente. Eu acho que sim." Ela conseguiu murmurar, a voz rouca e sem uso. "Ótimo. Você deve se mover como uma sombra. Não olhe para trás. Vamos para a mata, onde Isabela está esperando." A menção da irmã deu a Júlia a força momentânea de que precisava. Eles começaram a se afastar do barracão, movendo-se na direção oposta à casa grande. Cada passo era uma aposta. Eles estavam quase lá, quando o som mais temido rasgou a quietude da noite. Um latido. Não um latido distante de cão vadio, mas o latido agressivo e próximo de um cão de guarda, seguido pelo grunhido de outro, vindo de trás do celeiro principal. Eles haviam sido descobertos. Elias sentiu um nó frio apertar seu estômago. O tempo para a discrição havia acabado. Ele agarrou o braço de Júlia, forçando-a a correr. "Corra, Júlia, pela sua vida!" O latido se tornou um coro furioso e, logo depois, gritos humanos romperam o silêncio. "Parem! Quem está aí? Peguem a garota!" Luzes se acenderam na varanda da casa grande e 2 capatazes saíram correndo em sua direção. Elias sabia que ele tinha apenas segundos antes que estivessem sob o foco dos faróis. Ele não podia levá-la de volta pelo mesmo caminho íngreme. Ele precisava de um plano B, algo desesperado e rápido. A única direção que lhes dava cobertura imediata era em direção ao velho moinho abandonado, uma estrutura maciça de pedra que ele havia ignorado em seu mapeamento. "Para o moinho!" Elias gritou, puxando Júlia. Os cães estavam mais rápidos. Elias podia ouvir o resfolegar e o arrastar das correntes. O resgate, planejado com tanto cuidado e silêncio, havia se tornado uma corrida desesperada pela sobrevivência. Ele apertou o passo, sentindo o peso da responsabilidade, sabendo que a vida de Júlia e, indiretamente, a vida que ele esperava construir com Isabela, dependiam daquele sprint final no escuro. A justiça não esperaria o amanhecer, e agora a fúria dos homens maus estava logo em seus calcanhares. Ele precisava de um milagre. O fazendeiro solitário viu a jovem desnutrida forçada a trabalhar. Então, ele fez isso. Ele a puxou para a escuridão, encarando a morte para salvar sua alma. Você lembra de um tempo em que a noite era a única testemunha da covardia humana, onde a esperança residia apenas na velocidade das pernas e na força de um braço solitário? Elias e Júlia eram apenas sombras fugazes, silhuetas contra um fundo de campos e montanhas, com o barulho da perseguição se avolumando atrás deles. Se você está acompanhando esta história intensa e emocionante de bravura e redenção, deixe o seu like agora mesmo. Comente de qual cidade você está assistindo a este relato dramático e não se esqueça de se inscrever para garantir que você não perca o desfecho deste épico de justiça. O moinho abandonado se erguia como um esqueleto de pedra sob a lua minguante. Era uma construção antiga, usada em outros séculos, agora silenciosa, exceto pelo ruído do vento que assobiava através das janelas quebradas. Elias empurrou a porta de madeira pesada, que rangeu em protesto, e arrastou Júlia para dentro.
O cheiro era forte, mofo, poeira e o ranço metálico de ferrugem. O interior era um labirinto de engrenagens paradas e vigas grossas. "Para cima!" Elias sussurrou, apontando para uma escada íngreme de madeira que levava ao segundo nível, onde ficava o mecanismo de moagem principal. Ele sabia que o cheiro forte e as teias de aranha não assustariam os capatazes, mas a escuridão total poderia, por um momento, confundir os cães. Júlia subiu com uma agilidade surpreendente, movida pelo pânico. Ela estava quase leve demais, um testemunho silencioso dos anos de privação. Eles alcançaram a plataforma de moagem. O espaço era vasto e circular, com um vão central onde outrora girava a mó principal. Elias a puxou para trás de um monte de sacos de estopa apodrecidos. Abaixo, o latido dos cães parou subitamente na entrada. Elias sentiu um frio percorrer sua espinha. O silêncio era pior que o barulho. Significava que os homens haviam chegado e estavam organizando a busca. "Fiquem quietos." A voz de um dos capatazes, grave e rouca, ecoou na escuridão do piso térreo. "O cheiro dela está por toda parte. Ela não pode ter ido longe." A luz de uma lanterna potente irrompeu, riscando a poeira suspensa no ar. O feixe varreu o primeiro andar, iluminando brevemente as paredes de pedra e os restos de feno. Júlia apertou a mão de Elias com força glacial. Ele podia sentir seu corpo tremer descontroladamente. "Estou aqui, garota," ele sussurrou, a voz tensa, mas firme, como uma corda esticada. "Fique comigo. Não importa o que aconteça, não se mexa." Elias sabia que sua posição era precária. Eles estavam encurralados. O moinho não tinha outra saída senão a porta principal. A menos que... Ele olhou para cima. Acima da plataforma de moagem havia uma abertura no telhado por onde o grão era jogado. Estava longe, alta demais, e o telhado parecia podre. Impossível. O silêncio foi quebrado novamente pela voz do capataz, que Elias identificou como Zé, o mais brutal dos homens de Sávio. "Suba e pegue-os, Tonho. Se a menina estiver arranhada, o doutor Sávio vai arrancar seu couro. E o velho, se ele tiver algo a ver com isso, ele vai pagar caro." O som de botas pesadas começou a subir a escada rangente. Cada degrau era um golpe no silêncio, marcando a contagem regressiva para a captura. Elias soltou a mão de Júlia. Ele pegou um pedaço solto de madeira, uma viga pequena e podre, e se posicionou perto da extremidade da plataforma, onde a luz da lanterna de Zé, lá embaixo, mal chegava. "Não vou te deixar, Elias," Júlia sibilou, os olhos arregalados, refletindo a pouca luz. "Você tem que ir sozinha, Júlia," ele disse, sua voz um pouco mais alta do que pretendia. Ele percebeu o erro imediatamente. Lá embaixo, o movimento parou. "Sozinha?" Zé riu, um som seco e cruel. "Então a donzela não está sozinha." "Ah, mas quem diria, Elias, o velho fazendeiro solitário se metendo onde não é chamado." Zé acendeu a segunda lanterna e o feixe cruzou o rosto de Tonho, o capataz que subia. "Tonho, o velho está em cima. Certifique-se de que ele não estrague a mercadoria antes de trazê-lo para mim." Tonho, um homem corpulento com uma barba rala, chegou ao topo da escada. Ele ergueu a lanterna e a luz os atingiu diretamente. Júlia estava encolhida e Elias estava ereto, a viga na mão, parecendo um guerreiro antigo e improvável. "Não faça isso, fazendeiro," Tonho grunhiu, a voz carregada de preguiça e ameaça. "Volte para sua terra e talvez o doutor Sávio esqueça isso. Entregue a garota. Ela não é mercadoria e esta não é sua terra." Elias respondeu, sentindo o gosto da poeira na boca. "Tolos! Os dois!" Zé gritou de baixo. "Tonho, se ele resistir, acabe com ele, mas a garota é viva." Elias soube que precisava de um ato de desespero. Olhando rapidamente ao redor, ele viu o que precisava. No centro da plataforma, ao lado do grande vão, havia uma alavanca de metal pesada, parte do mecanismo de interrupção da moagem.
Estava enferrujada e parecia não ter sido tocada por décadas. Enquanto Tonho avançava lentamente, balançando um porrete que parecia maior que o próprio braço de Júlia, Elias agiu. Ele não correu em direção a Tonho, ele correu em direção à alavanca. "Pare!" Tonho gritou, confuso com a manobra. Elias agarrou o metal frio e enferrujado. Usando toda a força dos seus 40 anos e a adrenalina do momento, ele puxou a alavanca para baixo. O movimento foi lento, mas irreversível. O efeito não foi o que ele esperava. Não houve um clique, mas um estalo ensurdecedor. A alavanca estava conectada a um sistema de contrapesos que equilibrava a mó superior, localizada no piso abaixo. Ao ser liberado, o contrapeso se soltou com um ruído estrondoso. E não apenas o mecanismo, mas uma parte inteira da estrutura do piso, que estava podre, começou a ceder sob o peso. O moinho tremeu. Pedras e lascas de madeira choveram. Tonho perdeu o equilíbrio e gritou, caindo de joelhos. Lá embaixo, Zé urrou, percebendo que a estrutura estava falhando. "Ele vai derrubar o moinho!" Zé gritou. Elias agarrou Júlia, puxando-a para trás, para a parte mais sólida da parede de pedra. O chão balançava sob eles. Tonho, desesperado, tentou subir de volta, mas a alavanca havia aberto uma fissura imensa no chão de madeira da plataforma. "Você vai pagar por isso, velho!" Tonho ameaçou, tentando desesperadamente se equilibrar. "Não haverá pagamento, apenas a justiça." Elias rugiu. A estrutura aguentou, mas o estrago estava feito. Havia agora uma abertura de quase 2 metros de largura no centro do segundo andar, bloqueando a passagem de Tonho para onde Elias e Júlia estavam. Tonho estava isolado no lado da escada. Zé estava agora no pé da escada, gritando ordens incoerentes. "Tonho, dê a volta! O que você fez?" Elias não tinha tempo. A luz das lanternas o cegava momentaneamente, mas ele sabia que tinha conquistado preciosos minutos de confusão. "Júlia, olhe para mim!" Ele ordenou, segurando seus ombros. "Você precisa de coragem agora, mais do que nunca. Não há outra forma. Eu preciso que você me escute." Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas, mas com uma determinação crescente. "Você está vendo aquela fissura na parede, perto do telhado, para onde o vento sopra mais forte?" Ele apontou para uma fenda estreita, quase invisível na penumbra, que se abria para a face norte do edifício. Era por onde, séculos atrás, passavam cabos de sustentação ou algo similar. Agora apenas uma cicatriz na pedra. "É pequena demais." "Não passa," ela disse, a voz trêmula. "Você passa," ele insistiu. "Você é magra. Eu não passo. Você tem que rastejar por ela, com cuidado. Lá fora, o telhado é íngreme. Você vai rastejar até a beirada e pular para a pilha de feno que Sávio deixou secando a uns 50 metros. Eu vi de manhã. O plano era insano, mas era o único. Se ela pulasse, o feno amorteceria a queda, e ela estaria fora do raio de visão imediato do moinho. "E você?" ela perguntou. "Eu vou ficar. Eu sou o que eles querem. Eu vou mantê-los ocupados aqui dentro. Eu vou ganhar tempo para você." "Não, eles vão machucar você." Ela chorou, agarrando seu colete. "Se você sair daqui e for livre, a dor deles não importará. Isso é maior que nós dois, Júlia. Eu te prometi a liberdade. E você precisa fazer isso por Isabela." Ele usou o nome de Isabela de propósito, sabendo que isso era a âncora dela. Júlia sentiu o peso da responsabilidade, não apenas por si mesma, mas por Elias e pela mulher que tanto a ajudou. "Quando eu estiver fora, para onde vou?" ela sussurrou. "Corra para o norte, para a linha de pinheiros. Esconda-se lá até o amanhecer. Se você vir qualquer carro que não seja de Sávio, sinalize. Procure por Isabela. Ela estará te esperando na estrada principal. Você se lembra do nosso código? O código dos pássaros. 3 batidas, 2 mais leves," ela recitou, lembrando-se do treinamento que ele havia lhe dado nos dias de observação. O barulho da perseguição aumentou. Zé tinha contornado a entrada e estava tentando forçar uma janela lateral.
Agora, Júlia, vá! Elias a empurrou em direção à fenda na parede. Ela hesitou por um segundo, seus olhos fixos nos dele, uma mistura de terror e gratidão infinita. Então, com um movimento rápido, ela se virou e começou a rastejar pela estreita passagem. Elias esperou. Ele ouviu o raspar do tecido, o som do ar que ela exalava, e então o silêncio. Um silêncio que, ele esperava, significava que ela havia conseguido. Ele se virou para enfrentar a porta principal do segundo andar, onde Tonho ainda gemia de frustração do outro lado da fenda. Ele pegou a pesada viga de madeira podre novamente. A madeira cedeu sob o peso de Zé, que arrombou a janela lateral do andar de baixo com um grunhido de esforço. Eu te peguei, Elias. Você está cercado. Entregue a garota e eu posso te dar uma morte rápida. A voz de Zé estava cheia de fúria e o som de vidro quebrado. Elias respirou fundo. Ele sabia que o confronto final era inevitável. Ele precisava ser o alvo, o foco total da atenção deles. Ele precisava garantir que Júlia tivesse tempo suficiente para desaparecer na vasta escuridão da fazenda. Ele se tornou de propósito um farol de desafio. Ela se foi, Zé! Elias gritou, sua voz ressoando nas paredes de pedra, carregada de uma satisfação que ele realmente sentia. E você não vai me impedir de garantir que a polícia te encontre pela manhã. O efeito foi explosivo. Mentiroso, você a matou, você vai pagar. Elias ouviu a escada ranger novamente. Tonho, vendo Zé chegar, usou a fenda para pular de volta para o lado da escada, ignorando a dor. Ele está subindo, Zé. Vou cercá-lo. Tonho berrou. Elias sorriu amargamente no escuro. Ótimo. 2 homens furiosos e armados em um espaço pequeno, mas Júlia estava livre. Ele se afastou da parede. Ele precisava de um ponto de vantagem. Ele precisava de uma distração. E ele olhou para o chão, onde pedras e lascas de madeira formavam um pequeno monte. Ele viu ali a chance de um último golpe desesperado. Ele pegou uma pedra pesada e irregular. Os 2 feixes de lanterna convergiram para ele. Zé, respirando pesadamente, estava no alto da escada, com o rosto contraído de ódio. Tonho vinha pelo lado oposto, bloqueando a passagem para o resto do andar. Acabou, Elias! Zé sibilou, erguendo um facão que brilhou à luz das lanternas. Elias não respondeu com palavras. Ele usou toda a força que lhe restava e arremessou a pedra na direção de Tonho, mirando no joelho. O impacto foi seco e brutal. Tonho soltou um grito de dor e seu porrete caiu no chão de madeira, rolando. Zé hesitou por um segundo e foi o que Elias precisava. Com uma velocidade surpreendente, ele se virou e correu para o vão do moinho, o buraco que ele mesmo havia criado. Ele vai pular! Zé gritou em pânico. Elias não pulou. Ele agarrou a borda do buraco e se deixou cair para o andar de baixo, onde o mecanismo de moagem se espalhava em um caos de engrenagens enferrujadas. A queda foi curta, mas o impacto em seu joelho foi agonizante. Ele aterrissou em meio a uma nuvem de poeira e mofo. A dor o fez grunhir, mas ele a reprimiu. Ele estava fora da visão deles por um momento, mas Zé e Tonho logo estariam descendo a escada. Elias se arrastou para trás de uma grande engrenagem de ferro, o metal frio pressionando suas costas. Ele estava em desvantagem, ferido e sozinho, mas Júlia estava lá fora, correndo pela vida. Ele podia ouvir os passos pesados no andar de cima, Zé dando ordens, Tonho gemendo. Eles estavam vindo. Enquanto esperava na escuridão fétida, Elias fechou os olhos. Ele pensou em Isabela, em como o mundo dela, justo e organizado, estava prestes a colidir com a violência e a ganância que agora o cercavam. Ele havia feito uma escolha. Não era mais sobre salvar uma garota, era sobre salvar a própria alma de uma comunidade. Ele era agora o guardião da verdade, e a única forma de garantir que Júlia fosse ouvida era se ele sobrevivesse a esta noite.
O farfalhar da madeira na escada ficou mais alto. Os feixes de lanterna começaram a sondar as sombras do andar de baixo. Elias apertou o cabo da viga de madeira. O cheiro de suor, poeira e medo pairava pesado no ar. Ele tinha a chance de terminar isso agora, de confrontar a escuridão, para que o sol pudesse finalmente brilhar sobre Júlia. Ele estava isolado, refletindo sobre o preço da dignidade humana. Ele havia feito sua decisão final: lutar. Ele reconstruiria sua vida sobre esta noite, ou morreria tentando proteger a inocência que ele quase havia deixado escapar. A mensagem era clara. A resiliência não era apenas resistir, era contra-atacar. Ele esperou, o coração martelando contra as costelas, sabendo que os segundos seguintes definiriam o futuro. Ele precisava de um plano que não envolvesse fugir, mas sim enfrentar o mal de frente, criando um caos tão grande que permitiria à verdade emergir com a luz do dia. O cheiro de pólvora parecia quase inevitável. Uma sombra se projetou na abertura da escada. Um par de botas pesadas desceu e Elias soube que o confronto havia começado. O fazendeiro solitário viu a jovem desnutrida, forçada a trabalhar. Então ele fez isso, e a justiça de Deus desceu como um raio. Você lembra de um tempo em que a solidão era a única companheira de Elias e a fazenda, um mero túmulo para um homem que havia desistido da vida? Lembram de como a chegada inesperada de Júlia, magra, assustada e esgotada, rasgou o véu da sua indiferença, forçando-o a confrontar não apenas a crueldade do mundo, mas também a sua própria covardia? Se você está acompanhando esta jornada de coragem e redenção, deixe seu like agora e me diga de qual cidade está assistindo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história que mude a sua perspectiva sobre a dignidade humana. Uma sombra se projetou na abertura da escada. Um par de botas pesadas desceu e Elias soube que o confronto havia começado. Não havia tempo para oração ou hesitação. O plano era simples e brutal: usar a escuridão e o elemento surpresa. A viga de madeira que ele segurava era pesada, áspera em suas mãos calejadas, e ele a elevou no momento exato em que o capanga, um homem robusto e fedorento, mal teve tempo de ajustar a lanterna em sua mão. O impacto foi um som úmido e seco que reverberou no silêncio da noite, misturando-se ao grito abafado do homem. O capanga caiu para trás, a lanterna rolando e piscando erraticamente, iluminando brevemente a poeira flutuante. Elias não esperou que ele se recuperasse. Ele saltou da viga, sentindo a adrenalina queimar em suas veias, um fogo que ele não sentia há décadas. Ele se jogou sobre o homem caído, desferindo golpes cegos e desesperados, mas precisos. Não era a técnica que falava ali, mas a fúria da proteção. A raiva acumulada de todas as injustiças silenciosas que ele havia testemunhado, e agora a que ameaçava tomar a única luz que havia voltado a acender em sua vida. O capanga lutou, mas a surpresa e o peso da viga haviam desorientado seu equilíbrio. Elias conseguiu imobilizá-lo por um instante, usando as cordas grossas que antes serviam para amarrar fardos de feno. O cheiro de álcool e medo exalava do corpo do agressor. Ele ofegava, o sangue quente escorrendo pela lateral da testa. Elias olhou para o rosto inchado do homem, o ódio se debatendo contra o desespero. "Onde está seu chefe?" Elias sibilou, a voz rouca, quase irreconhecível. O homem riu com a boca cheia de sangue. "Você está morto, fazendeiro. Eles estão todos lá fora." Elias apertou o nó da corda. Não, ele não estava morto. Não ainda. Ele sentia dor, sim, uma dor aguda nas costas, onde o homem havia tentado chutá-lo, mas ele estava vivo e, o mais importante, ele havia vencido a primeira parte do confronto. Ele rastejou até onde a lanterna piscava e a pegou, iluminando o cenário de destruição momentânea. O barulho da luta, inevitavelmente, alertara os outros.
Ele ouviu vozes alteradas vindas do exterior da casa. Ele tinha talvez 30 segundos antes que eles tentassem invadir o celeiro ou a casa principal. Ele correu escada acima, ignorando a dor lancinante. Júlia estava encolhida no canto da cozinha, pálida, os olhos arregalados, cobrindo a boca para não emitir som. Eu amarrei um deles. Você precisa ligar agora. Elias ofegou, empurrando o telefone que havia conseguido esconder no dia anterior. Diga onde estamos. Diga o que aconteceu. Não desligue por nada. Júlia tremeu, mas a visão da determinação brutal no rosto de Elias parecia injetar-lhe coragem. Ela assentiu, os dedos finos tateando os números. Elias sabia que segurar a casa era insustentável. A velha fazenda não era uma fortaleza, era um alvo fácil. A fúria dos homens que buscavam Júlia por dinheiro e controle era mais perigosa do que qualquer animal selvagem. Ele tinha que atraí-los para longe dela, para o campo aberto onde ele, conhecedor de cada palmo de terra, teria alguma vantagem. Ele pegou sua espingarda velha de caça, uma relíquia enferrujada mas funcional, e a carregou com mãos trêmulas. Fique aqui. Se eles entrarem, grite no telefone e se esconda sob o alçapão que mostrei. Ele não esperou por uma resposta. Ele correu para a porta traseira, sentindo o cheiro da manhã fria no ar. Ele abriu a porta com um chute, gritando para o vazio da noite. Ei, seus covardes! Eu estou aqui! O silêncio foi substituído por xingamentos e o som pesado de passos correndo em direção à casa. 3 homens vieram da escuridão, 2 armados com pedaços de pau e um com o que parecia ser um facão. O chefe deles, o homem que Elias reconheceu vagamente de dias anteriores, estava na frente, a ganância distorcendo seu rosto. Você nos causou problemas demais, fazendeiro. Vamos fazer você se arrepender de ter nascido. Elias não mirou para acertar fatalmente. Ele mirou para criar caos. Ele disparou o primeiro tiro para o céu, o estrondo ensurdecedor, quebrando a paz da noite e a coragem dos agressores. Eles congelaram. O cheiro forte de pólvora pairou sobre a grama úmida. Ele aproveitou a hesitação. Ele correu em direção ao celeiro, atraindo-os para si. Os agressores, sentindo-se desafiados, o seguiram, gritando ameaças vazias, mas agora cientes de que ele também estava armado. A perseguição foi curta e brutal. Dentro do celeiro, Elias usou a escuridão e os montes de feno como cobertura. Ele não era um jovem ágil, mas a determinação o movia. Ele conseguiu acertar um dos homens com a coronha da arma quando este tropeçou em um ancinho, e o outro, ele o derrubou, chutando um balde de metal que o fez cair de joelhos. O chefe era o mais difícil, mais forte, movido por uma raiva pessoal. Ele o alcançou perto da divisória dos animais, o facão brilhando sob a pouca luz que entrava pelas frestas das tábuas. O confronto final foi uma dança desajeitada de desespero. Elias sentiu o frio do metal passar rente ao seu braço, rasgando o tecido da camisa. Ele grunhiu de dor, mas usou o ímpeto do golpe falho para empurrar o homem contra o muro. Eles caíram juntos em um monte de feno velho. Elias conseguiu arrancar o facão de suas mãos, jogando-o para longe, e, exausto, apenas segurou o homem pelo pescoço, pressionando-o contra a sujeira e a palha. Acabou! Elias sibilou, a exaustão o dominando, mas a certeza o mantendo firme. No instante em que a força do agressor cedeu, Elias ouviu o som mais bem-vindo de sua vida solitária, o uivo distante de sirenes. As luzes azuis e vermelhas começaram a piscar no horizonte, aproximando-se rapidamente pela estrada de terra. Júlia havia conseguido. A promessa de que a justiça viria com a luz do dia estava sendo cumprida antes do amanhecer. Elias se levantou cambaleando, sentindo o peso total do cansaço e da dor. Ele olhou para os homens caídos, um amarrado, 2 desorientados e o líder subjugado. Ele havia lutado e vencido. Ele havia enfrentado a escuridão de frente.
Quando a polícia finalmente invadiu a fazenda, encontrando Elias sujo de terra, suor e um pouco de sangue, ele estava sentado na entrada do celeiro, a espingarda abandonada ao seu lado, esperando. Os policiais, acostumados à brutalidade, olharam com respeito para o fazendeiro velho que parecia ter saído de uma guerra. Eles cuidaram da situação rapidamente, prendendo os agressores e chamando uma ambulância para Elias e para Júlia, que havia emergido da casa, ainda tremendo, mas ilesa. A reconstrução começou naquele momento. O isolamento de Elias não era mais uma escolha, mas uma memória distante. As horas seguintes foram uma confusão de depoimentos curativos e a presença constante das autoridades. Júlia, embora frágil, surpreendeu a todos com sua clareza e detalhe ao contar a história de sua exploração nas mãos daquele grupo. A força que Elias havia lhe dado para sobreviver, ela devolvia agora com a força da verdade. Elias passou dias refletindo no hospital, não sobre a luta, mas sobre o que o havia levado a ela. Ele percebeu que a sua decisão final não tinha sido apenas a de proteger Júlia, mas de se proteger de si mesmo, do vazio que o consumia. Ele reconstruiria sua vida sobre a base desta noite, sobre o ato de escolher a ação em vez da apatia. Ele soube que a fazenda não seria mais seu túmulo, mas sim o seu lar e o lar de Júlia. Quando ele finalmente recebeu alta, a primeira coisa que fez foi voltar para a fazenda. O lugar parecia diferente. Não era mais sombrio, mas banhado pela luz fria do inverno. Júlia o esperava na varanda, sob a vigilância de assistentes sociais que garantiam sua segurança legalmente. Ela correu e o abraçou, um gesto simples que valia mais do que 1000 palavras. Um abraço de gratidão e de pertencimento. O processo legal levou meses. Os agressores foram julgados e condenados com base no depoimento de Júlia e na evidência que Elias havia ajudado a garantir. Júlia, considerada vítima de tráfico e exploração, foi colocada sob a tutela temporária do Estado, mas Elias, com o apoio da comunidade local, que havia se unido em solidariedade à sua coragem, lutou para ser seu guardião legal. Ele apresentou a fazenda, agora limpa e segura, como um ambiente estável. Ele tinha recursos e, mais importante, ele tinha amor e dedicação inabaláveis. A decisão final veio em um dia de sol radiante. Elias foi nomeado tutor legal de Júlia. Ela não era sua filha de sangue, mas era a filha que ele havia escolhido proteger, a vida que ele havia escolhido salvar. Júlia, agora com um peso saudável, com bochechas coradas pelo ar fresco, não era mais a jovem desnutrida. Ela era uma jovem em florescimento, estudando e aprendendo sobre a vida na fazenda. Ela o ajudava com os animais, lia para ele à noite e enchia a casa de uma alegria simples e cotidiana que Elias nunca soube que existia. A reconstrução era física e emocional. Elias aprendeu a se abrir novamente. Ele plantou árvores novas e consertou a cerca que havia caído anos atrás, um símbolo de sua própria negligência. Ele via em cada melhora da fazenda a melhora em sua própria alma. A mensagem era clara e ele a transmitia a Júlia todos os dias. A dignidade não era algo que se exigia do mundo, mas algo que se construía através das próprias escolhas, especialmente aquelas que exigiam coragem. A resiliência não era sobreviver à dor, era transformá-la em força para proteger os mais fracos. A velha fazenda, outrora um ícone de solidão e abandono, era agora um farol de esperança. A história do fazendeiro que arriscou tudo para salvar uma jovem desconhecida ecoou por toda a região. Elias não era mais apenas o fazendeiro solitário. Ele era o guardião. Se esta história tocou o seu coração e te inspirou a nunca desistir da luta pela dignidade, deixe seu like agora. Compartilhe esta narrativa para que mais pessoas vejam o poder da escolha corajosa. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão
e ative o sininho. Eu sou o seu narrador. E voltamos em breve com mais histórias profundas e emocionantes sobre a natureza humana. Até a próxima jornada.